Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu tenho uma novidade para mostrar para vocês. Eu comprei um bloco de papel preto e isso basicamente foi a realização de um sonho para mim. Eu sempre quis ter papel preto desde que eu comprei os lápis da Supersoft da Faber-Castell, porque esses lápis eles servem para desenhar também no papel preto e as cores ficam em destaque. Dá aquela impressão de que o desenho tá brilhando no escuro, sabe? É muito bonito. E hoje eu vou fazer o desenho, então, no papel preto. Lembrando, né, caso esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no meu canal, aqui eu sempre compartilho com vocês o meu processo de desenho que eu uso como uma terapia. Eu gosto muito de desenhar e de pintar como uma forma de relaxar minha cabeça, de ter um momento ali onde eu me concentro no processo artístico e isso faz muito bem para o cérebro. É um exercício muito bom para a gente desenvolver criatividade e também acalmar o nosso estresse e tudo mais. É muito bom, só traz benefícios. E enquanto eu compartilho com vocês o meu processo de desenho, eu gosto de trazer reflexões para vocês, baseado principalmente na questão de saúde mental e fé. Sendo que eu sou uma pessoa cristã, então eu gosto muito de trazer reflexões bíblicas e tudo mais, que eu sei que são bastante edificantes pra gente, principalmente quando a gente se sente tão fragilizado emocionalmente. E falando nisso, recentemente, eu comecei a ler novamente um livro da Bíblia que eu estava lendo lá em 2022 e agora eu voltei a ler. Eu senti no meu coração que eu deveria fazer isso, Deus me mostrou que era a hora de eu ler esse livro novamente, que é o livro de Jeremias, no Antigo Testamento. Ele é um livro um pouco, assim, difícil, ele tem algumas mensagens duras por conta dele ser um livro profético e histórico de uma época muito difícil do povo de Israel, mas ele é um livro extremamente recheado de lições maravilhosas e que nos fortalecem demais. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês justamente sobre o capítulo 1 desse livro, que fala um pouco sobre propósito e sentido para a vida. Será que em algum momento da vida de vocês já pararam para pensar qual é o sentido de nós estarmos vivos? Por que a gente está aqui nesse planeta? Eu acho que pelo menos uma vez na vida você já deve ter feito essa pergunta para si mesmo ou para outra pessoa. Afinal, a vida, querendo ou não, é um grande mistério para a gente e em determinado momento a gente acaba se perguntando a respeito dela. E infelizmente, um sentimento muito comum em pessoas que têm depressão principalmente é que essas pessoas não veem mais sentido na própria vida. E isso é uma coisa extremamente triste e perigosa também. Então hoje eu gostaria de ajudar vocês a entenderem qual é o nosso propósito nesse mundo e entender que todos nós temos uma razão de existir. O que fala exatamente no capítulo 1 de Jeremias? Basicamente, Deus chama o jovem adolescente Jeremias, na época, para um propósito que seria servir como profeta para o povo de Israel naquela época. Tem uma parte que Deus chama ele, literalmente, fala com ele, e diz que Deus escolheu ele na barriga da mãe dele para esse propósito. Ou seja, quando Jeremias estava sendo formado no ventre da mãe dele, Deus já sabia que aquele menino seria um profeta que ajudaria o povo de Israel a encontrar o seu caminho. E o que isso nos ensina? Que todos nós temos um propósito desde a nossa formação. Isso não é uma coisa exclusiva do profeta Jeremias, até porque ele não foi o único profeta da Bíblia. Antes dele a gente teve Isaías e depois dele a gente só teve trocentos outros profetas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e tantos outros. E não só profetas, Deus chamou inúmeras pessoas para diversas funções e propósitos durante toda a história bíblica. E isso acontece até hoje. Vocês já devem ter escutado algum coach por aí na internet falando uma frase que eu até acho um pouco engraçada, que eles usam basicamente do seguinte exemplo: você, quando era um espermatozoide, você foi forte o suficiente para vencer uma corrida entre bilhões de outros espermatozoides. Você venceu, chegou até o final e foi o vencedor. Então, se você venceu essa corrida,
lá no início de tudo, você é capaz de vencer tudo na sua vida. É o típico discurso de coach que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas o fato é que entre bilhões de espermatozoides, você e eu fomos os escolhidos por Deus para vir a esse mundo. Você já parou para pensar que você poderia não estar aqui se Deus tivesse escolhido outro espermatozoide ao invés de você? Se ele escolheu te trazer à vida, é porque ele tem um propósito para você. Deus não traz ninguém à vida simplesmente para jogar a pessoa no mundo e dizer: se vira, meu filho. Não, Deus não age assim. E é muito fácil a gente perceber isso olhando ao nosso redor. Como vocês podem ver no meu desenho, eu estou fazendo um besouro, né? Um inseto. Esses bichinhos, eles são extremamente bonitinhos, eles são super coloridos. Tem alguns até que parece que brilham, assim. Eles são muito bonitos, só que a função deles não é simplesmente ser bonito. Eles têm toda uma função na natureza de equilíbrio em relação à decomposição de algumas matérias e tudo mais. Eles têm um papel muito importante, mesmo sendo animaizinhos tão pequenininhos. E eu vou contar pra vocês uma coisa. Sabe qual é o animal que pra mim não tem o menor sentido de existir? A barata. Eu tenho pavor de barata, fobia de barata, eu tenho horror de barata. Pra mim, a barata não precisaria existir. Só que se Deus criou ela, é porque ela tem um propósito. E acredite, o propósito dela é de extrema importância. Basicamente, se a barata não existisse, o nosso planeta seria infinitamente mais sujo do que ele é. A barata é uma grande faxineira do mundo. Então, assim, é incrível você perceber que até mesmo um inseto que é tão asqueroso e nojento pra gente, né, tem uma função tão importante. Nenhuma flor existe sem que ela tenha um propósito. Nem mesmo o menor dos insetos existe sem ter um propósito. Tudo na vida tem uma razão de ser. E por que com a gente, que somos os seres humanos, a grande obra-prima da criação, por que com a gente seria diferente? Todos nós temos um propósito de estarmos vivos. E se você não sabe qual é o seu propósito, é muito simples. Pergunte para aquele que te criou, para aquele que te trouxe ao mundo. Peça que Deus te mostre qual é o seu caminho. Peça que Deus te mostre quais são os seus talentos, quais são as aptidões, as inteligências que Ele te deu. Eu, por exemplo, Deus me fez com uma inteligência criativa um pouco diferente, talvez, de outras pessoas que tenham outras inteligências. Algumas pessoas têm inteligências mais lógicas, matemáticas, né, de exatas. Já eu sou uma pessoa da arte. Eu gosto de desenho, eu gosto de música, eu gosto de dramaturgia e essas coisas. Então, eu desenho e desenvolvi essa habilidade de desenhar, de pintar e tudo mais. E eu tô aqui dividindo o meu talento com vocês. Eu poderia desenhar sozinha e fazer todas essas reflexões sozinha. Mas eu decidi fazer aquilo que Deus se agrada, usar dos nossos talentos, do nosso tempo, para abençoar outras pessoas. Então entenda, se você se sente perdido na vida, se você acha que a sua vida não tem sentido, talvez você só precise descobrir qual é o seu propósito. E quando você descobrir, use esse propósito, esses talentos, os dons que Deus te deu, para abençoar a vida de outras pessoas. Não existe forma mais significativa e gostosa de viver nesse mundo do que fazer o bem para os outros. Quando você faz uma pessoa sorrir, quando você muda o dia de uma pessoa, não tem preço que pague isso. Então divida o seu tempo, os seus talentos e o seu propósito de estar vivo com as outras pessoas, que eu tenho certeza que isso vai te fazer um bem imenso. E se um besourinho colorido como esse que eu desenhei tem um propósito de existir nesse mundo, você também tem. Afinal, você vale muito mais do que um besourinho na natureza, não é mesmo? O próprio Jesus disse que nós valemos muito mais do que os passarinhos, e Deus cuida dos pássaros com tanto amor, não deixando que nada falte para eles, que dirá pra gente, né? Então, converse com ele, peça para ele te dar orientação como eu fiz,
E eu tenho certeza que assim como eu encontrei um propósito para minha vida, você também vai encontrar e vai entender que nós estamos vivos, primeiramente, para estar com Deus na eternidade e segundo, para poder fazer a diferença na vida das outras pessoas. Só resta você descobrir como que você vai fazer isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Conforme eu for lendo os outros capítulos de Jeremias, eu espero que Deus possa me ajudar a trazer outras mensagens para vocês. Espero que tenham gostado. Um beijinho enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.